Jung, um psicoterapeuta suíço, ele disse a seguinte frase: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Eu não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, então, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me assistindo. Seja bem-vindo ao meu canal. Você já deve ter percebido que muita gente sonha, né? Muita gente olha para fora, mas olhar para dentro são poucos, né? No livro de Efésios 5,14 diz o seguinte: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Cristo nos convida a despertar, né? Eu gostaria de citar uma outra frase de um escritor chamado Marcel Proust. Não sei se eu falei certo, mas ele diz assim, ó: a verdadeira viagem não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhares. Quando você não tem uma clareza sobre a sua história, sabe o que acontece? Você corre o risco de ser refém da sua história. Você já deve ter visto uma pessoa que ela fica sempre responsabilizando situações, pessoas pela sua miséria, pela situação difícil que vive. Todas as vezes que você está nesse lugar de ficar responsabilizando outras pessoas, né? Isso significa que você não despertou ainda. Tem uma frase que, nossa, eu amo, gente. Diz assim: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolhi me tornar. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E despertar é aceitar esse novo olhar. Só que eu quero dizer a você assim: criar consciência é o começo da coisa. Foi assim comigo, foi assim com muitos, e pode ser assim com você. Seja mais sincero e claro, considere os pontos positivos, os pontos negativos, mas não deixa que a sua dor defina o seu futuro. Que a sua história difícil venha decidir o que você vai se tornar. Você não é o que passou, você é o que você decide se tornar. Jesus, ele nos convida a isso. Ei, olhe com bons olhos para as situações, para as circunstâncias. Olhe com bons olhos. Ele também diz assim: mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Esse ano, em janeiro, eu viajei para a Argentina. Quando a gente encontra um lugar de discernimento no Senhor, a gente sente os ambientes. Você já percebeu que tem gente que tem esse discernimento de ambiente, de pessoas? Eu tenho de ambiente. É como se quando eu chegasse numa cidade, num lugar diferente, numa casa, eu pudesse sentir a energia daquele lugar, né? Começo a discernir no Senhor, começo a falar com o Senhor sobre aquele lugar. Eu conversando com uma senhora lá, que cuidava do hotel que nós ficamos, mas ela me falou que na Argentina a maior parte das pessoas não acreditam no Senhor, né? E eu me lembro que houve um momento na viagem que eu tive uma sensação de vazio. Muito mais importante que os ambientes é o quê? A companhia. E sim, eu estava entre pessoas especiais, mas naquele momento eu me questionei: Senhor, tu estás comigo nesse lugar? Você já passou por isso? Comenta aí no vídeo se você já passou por isso. E aí eu fiz uma coisa meio que de menina, né? Eu peguei, eu orei. Não, como eu tava na rua, eu não vou ficar falando sozinha, né? Porque senão vão pensar que eu sou doida. Até porque, apesar de que às vezes eu falo sozinha, não é novidade. Às vezes eu tô andando aqui, eu tô morando aqui no Balneário Camboriú, às vezes eu tô andando assim sozinha, eu falo sozinha. Eu tenho costume, às vezes, falando com o Senhor no meu pensamento. E eu falei assim ao Senhor: Senhor, se tu estás aqui comigo, me dá um sinal. Eu ia atravessar aquela faixa que vai para uma praça
que tem aquela casa rosa grande lá no Buenos Aires. Eu vou, piso meu pé na faixa de pedestre. Vocês não sabem o que acontece. Aparece uma borboleta amarela, linda, na mesma hora, na minha frente. E ela começa a voar na minha frente. Tipo, eu estou atravessando a faixa de pedestre e ela está voando na minha frente. E eu senti uma graça, eu senti uma paz, uma leveza. E aquilo foi a minha resposta de que Deus estava comigo. Aí você pode dizer assim, ai, nada a ver. O que tem a ver uma borboleta amarela? Ela podia aparecer ali. Mas, segundo a minha intimidade com o Senhor, aquilo era especial para mim. Porque não era a primeira vez que uma das manifestações do Senhor no meio ambiente foi uma borboleta amarela. A minha cor favorita é amarelo. Isso mexe comigo muito, porque eu sou formada em ciências biológicas, eu amo contemplar a natureza e eu consigo visualizar a manifestação da glória de Deus nessas pequenas coisas. Você também consegue? O despertar, ele vai te dar olhos muito mais aguçados, muito mais observador, sabe? Muito mais atento a todas as movimentações ao seu redor. E você vai estar sensível a tudo que Deus quer falar com você. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, começa num processo de despertar. Peça ao Senhor, Senhor, me desperta, Senhor. Ajuda-me, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Faça-me te ver com clareza. Faça-me ver a minha própria história de vida com um olhar diferente. Despertar também é, sabe o quê? Se permitir sentir. E essa parte é dolorida. Quero dizer a vocês que dentro do meu despertar, eu me permiti o quê? Sentir. Lembrar de situações que você não quer lembrar. Lembrança é a lembrança da cura. É uma frase de Freud. Por que dentro da terapia, né, uma das metodologias de questionar de episódios da sua vida e tudo, porque lembrar é visitar aquele lugar de novo, mas não visitar de maneira à toa. Quando você fica ali lembrando de algo que passou, você fica ali remoendo, você não está curando essa dor, você está metendo o dedo nessa dor, você está cutucando essa dor, você não está mexendo nela para curar, entendeu? Existe diferença. Agora, quando você volta nesta lembrança com uma consciência de sentir, de viver. Quem é que quer sentir ou viver uma dor novamente, Joana? Ninguém quer. Mas, gente, tem uma frase. Ai, eu vou falar muitas frases aqui. Mas é que assim, eu sou assim, sabe? Eu tenho a minha agenda aqui e tá cheia de frases que eu amo, que eu anoto, versículos, ideias. Eu gosto muito disso. E essas frases, elas são boas como chaves para ir mudando nossos pensamentos, substituindo pensamentos equivocados, errados, por bons pensamentos. E essa frase, ela disse assim, chora mesmo, sente mesmo, sofre mesmo, sente tudo o que tem que sentir, chora tudo o que tem que chorar, sabe para quê? Para que coisas novas logo venham, para que novos sorrisos logo venham, né? Tem gente que não encerra um ciclo. Não encerra, deixa aquilo ali inacabado, deixa aquilo ali guardado. Olha, eu não vou tocar nisso aqui, que isso aqui é doído, eu não vou tocar, deixa ali. Quer dizer que aquilo tá resolvido? Não, não tá resolvido. Então você vai ter que pegar aquilo ali, dizer, olha, eu tenho problema com isso aqui, como eu vou mudar isso aqui? Como eu vou lidar com isso aqui? O que eu posso fazer a partir de hoje sobre isso aqui? Isso é, né? Lidar com os seus problemas. Isso é ser maduro, isso é ser adulto, é se responsabilizar também pela sua história, né? Ah, mas foi fulano que me machucou, foi ciclano que me maltratou. Mas a vida é de quem? A vida é sua. Não é sobre o que fazem conosco, mas é sobre o que a gente faz com tudo isso.
É sobre isso. Há um convite para te despertar. Há um convite. Cristo nos chama para despertar. A terapia, a psicanálise, ela convida o homem para esse lugar de despertar. Despertar para quê? Para que você venha logo viver a melhor versão de você mesmo. Se você gostou desse vídeo, eu já quero te fazer um pedido. Já se inscreve nesse canal, manda para alguém que você conhece, curte, comenta aqui embaixo. Vamos interagir junto, vamos crescer junto. Eu tô aqui também para aprender com vocês. Então, esse é meu vídeo de hoje. Um grande abraço em você. Que a paz de Cristo reine sobre ti. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.